Oi, Suzane, tudo bem? Eu tô aqui pra dar meu depoimento de aprovada, após usar o seu método Sniper de questões, né? E é isso. Então, eu vou começar com a minha trajetória. Como que eu decidi escolher medicina, né? O curso que eu escolhi foi medicina. Hoje eu faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia, aqui em uma cidade de Minas Gerais. E eu fui aprovada no SISU de 2021. A minha trajetória, ela é um pouco indecisa. Nem sempre eu quis medicina. Eu fui decidir mesmo no meu terceiro ano do ensino médio. Foi quando eu vi que era o curso que mais eu tinha afinidade, o curso que eu mais tinha interesse de fazer. Eu vim de uma escola pública, né, do interior de Minas Gerais. A gente sabe que as escolas públicas do Brasil, elas não dão todo o suporte que o estudante de medicina precisa, né? Que um vestibulante de medicina precisa para entrar numa faculdade federal. Então, essa, sem dúvidas, foi a minha maior preocupação, meu maior medo, sabe? De não ter capacidade, por não ter tido acesso a um conhecimento de qualidade para ingressar na Universidade Federal. Então, meio que eu cresci com essa insegurança. E quando eu decidi fazer medicina, essa insegurança continuou comigo, né? Por muito tempo, inclusive. Então, eu morava na cidade do interior, fiz meu terceiro ano do ensino médio na escola que eu sempre estudei, em escola pública. E aí eu decidi iniciar um cursinho paralelo com o ensino médio. Era um cursinho barato, nunca tive muitas condições financeiras de bancar um curso caro e era da minha cidade, então não tinha toda a qualidade que os grandes cursinhos de pré-vestibular normalmente têm. Então eu estudava, né, no ensino médio e fazia o cursinho, né, nesse meu terceiro ano. E eu já considero que eu obtive uma boa nota nesse primeiro ano, para uma média do Enem, né? Foi o meu terceiro ano fazendo Enem. Eu comecei a fazer Enem no primeiro ano do ensino médio. E meus resultados, assim, eram muito baixos, né? Eu cheguei a tirar 500 em redação no Enem. E no meu terceiro ano do ensino médio, estudando sozinha, mesmo com o pouco conhecimento que eu tinha já tinha conseguido alcançar 900 pontos na redação, 700 pontos de média geral, o que eu acho que foi um grande avanço, assim, e o que me deu vontade de continuar lutando. Ver que eu não tava tão distante, assim, de alcançar o meu resultado. Então, né, final de 2017 eu me formei, eu tive que tomar a decisão de continuar estudando, né, pro vestibular. Não consegui passar no Enem, minha média não dava, né, 700 pontos, mesmo eu sendo de escola pública, nem chega perto de medicina. Eu tive que decidir mudar de cidade. Vim pra Uberlândia, que é hoje onde eu moro, né, onde eu faço faculdade. Minha cidade é pertinho daqui, Coromandel, né, eu sou natural de Coromandel. Eu decidi vir pra Uberlândia estudar em um cursinho pré-vestibular. Meus pais me apoiaram muito. Nossa, eu não tenho nem palavras pra descrever a gratidão que eu senti nesse primeiro momento, né, sair de casa, mudar totalmente a sua vida. Sair de casa não é fácil, ainda mais quando você mora a vida toda com os pais, né? Morar sozinho, tem N coisas que você precisa fazer. Além de estudar, você tem que saber conciliar a sua rotina de cuidar de casa, ir pro cursinho, lavar suas roupas, fazer sua comida. Então, assim, foi meu primeiro desafio. E eu fiz o meu primeiro ano de cursinho totalmente inexperiente, né? Eu só assistia a aula, só ia pro cursinho, não faltava em aula nenhuma, sempre tava lá, podia estar doente que eu tava no cursinho. Sempre fui muito disciplinada, é uma das qualidades que eu falo que eu tenho, assim, em questão do meu sonho de fazer medicina e em questão dos meus estudos. Então, meu primeiro ano de cursinho foi basicamente isso. Só via aula, não fazia nenhuma questão, treinava redação. Inclusive, foi um ano de muita decepção com a redação, né? Igual eu tinha te dito, eu tirei 900 no ensino médio em redação. No meu primeiro ano de cursinho, onde eu achava que eu tinha evoluído muito, a minha nota de redação caiu para 860 e aquilo, assim, me assustou muito. Porque eu tinha uma confiança de que o cursinho que ia me passar. Quando, na verdade, era uma combinação, né? De estudos de qualidade, mas a minha confiança que eu ainda não tinha adquirido. Eu ainda tinha na minha cabeça que, por eu ser de escola pública, por eu não ter condições financeiras, por eu não ter tido um bom ensino, eu não seria tão capaz igual as pessoas que frequentavam escolas nomeadas, escolas caras. E então, meu primeiro ano de cursinho acabou, não com boas notícias, né? Eu não fui aprovada novamente, apesar que a minha nota subiu um pouquinho, uns 20 pontos de média geral, né? Se eu tinha tirado 700, eu acho que a minha nota no meu primeiro ano de cursinho, na verdade, foi pra 740 de média. Foi uma evolução, mas nem tava perto da nota que eu precisava pra passar em medicina na federal. E eu já queria muito a Universidade Federal de Uberlândia, então eu já tinha o foco, né, na UFO, e não tava nem perto da nota que eu precisava. Aí eu decidi ir pro meu segundo ano de cursinho, né, tentar de novo, recomeçar. E aí eu cometi os mesmos erros do meu primeiro ano de cursinho. De novo, eu só assistia a aula, não fazia nenhuma questão. Eu tinha um bloqueio tão grande com matemática
Eu nem fazia questão de matemática, eu achava que era bobagem, que eu não conseguia, que é porque eu era ruim mesmo em matemática, eu nunca ia aprender, mesmo eu estudando, então eu sempre deixava a matemática de lado. E eu cometi basicamente, novamente, o mesmo erro do primeiro ano de cursinho. Muitas aulas teóricas, zero questões. E aí, né, o resultado não poderia ser diferente. No final do meu segundo ano de cursinho, que eu vi a minha nota, que inclusive caiu minha média geral, e aí eu vi que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu não podia continuar nesse caminho. E foi aí que eu conheci a Suzane pelo YouTube, que eu comecei a maratonar os vídeos dela, as playlists dela sobre estudo, sobre memorização, sobre fazer mais questões. Eu ainda não conheci o Sniper. Eu tava mais em contato com os vídeos do YouTube da Suzane, né, gratuitos. E foi aí que eu fui sentindo que tinha alguma coisa errada comigo. Porque a Suzane falava uma coisa totalmente diferente, né? Faça questões. Às vezes você já tem muita teoria já, o que você precisa é de treinar, de colocar em prática. E aquilo me incomodava, porque no fundo eu sabia que faltava alguma coisa. Mas assim, a gente tem meio que aquele medo de mudar, sabe? De mudar um jeito que você sempre estudou a vida toda, que você sempre tirou boas notas na escola, e mudar pra um jeito ativo, né? Fazer questões é um estudar ativo, um jeito até que cansa mais rápido. Você não consegue ficar o dia todo fazendo questões sem parar, igual você lê um livro ou ver uma teoria. Aí, já um pouco incomodada, já um pouco não muito satisfeita com a minha forma de estudar, eu comecei a mudar aos poucos. Aí eu fui pro meu terceiro e, graças a Deus, último ano de cursinho, que eu decidi mudar de cursinho. Eu não fazia mais na escola que eu fiz nos 2 primeiros anos. Eu mudei pra outra instituição, ganhei uma bolsa lá, que me ajudou a manter meus estudos. E aí eu comecei a aplicar. Vendo os vídeos do YouTube da Suzane, eu comecei a aplicar algumas coisas. Eu comecei a fazer mais questões. O vestibular da UFO, que eu também fazia, além do Enem, ele tem questões abertas. Eu comecei desde o início do ano a fazer as questões discursivas, a corrigir os meus erros. Eu comecei a focar mais em exatas. Eu comecei a ver que a matemática era a principal vilã dos meus resultados, né? A Suzane meio que abriu os meus olhos pra isso. Mas mesmo assim, eu ainda não mudei 100% nessa época que eu precisava mudar, né? Nesse primeiro semestre de 2021, de 2020. E aí, veio a pandemia, né? Como a gente sabe, os cursinhos fecharam. Eu já morava aqui em Uberlândia, tive que voltar pra minha cidade natal. E tive que reformular a minha vida de estudos, né? Estudar em casa. Já fazia quase 3 anos que eu morava fora de casa, então eu não tinha mais esse costume. Aí eu voltei e comecei a estudar sozinha. E aí um dia, eu falo que é o meu divisor de águas. Foi o dia que eu virei a minha chavinha. Um dia eu tava, sei lá, eu tinha acabado de receber um mau resultado em um simulado que eu tinha feito. E aí eu tava no YouTube e apareceu um vídeo da Suzane. Era uma entrevista com ela, com um sniper de questão, né, uma aluna dela, que tinha passado na USP, se eu não me engano, de Ribeirão. Era meio que um vídeo de 1 hora, ela contando o que ela fazia. E a Suzane, né, na entrevista, conversando com ela. Aí eu falei, gente, deixa eu ver essa entrevista, né? Aí eu assisti, né, vi a Suzane contar, falar mais do sniper. Vi a aluna, né, que passou a contar, que seguiu todas as dicas da Suzane. E eu já comecei a ficar meio assim, gente, é isso, eu tenho que mudar meu jeito de estudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E nesse dia, eu fiquei com tanto medo de mudar a minha forma de estudar. Eu fiquei com tanto medo de, sei lá, parar de estudar do jeito que eu estudava, minha nota baixar e tal, que eu lembro que eu fiquei o dia todo de cama chorando com esse dilema: fazer mais questões ou ler mais teorias. E eu conversei com um monte de gente do meu grupo de amizade, chorei pra amigas, não sem saber mais o que eu fazia pros meus estudos, chorei pro meu namorado. Fiz uma loucura por causa desse vídeo, que meio que tocou um pouco na minha consciência e no meu coração. Mas no outro dia, eu acordei determinada. Foi nesse dia que eu mudei todos os meus estudos. Eu abandonei teorias, eu abandonei aulas de cursinho. Eu acho que foi a maior loucura que eu fiz já na minha vida. Que as pessoas veem e falam assim, você é maluca, como que você fez isso? Abandonei teoria, abandonei tudo, eu só fazia questões. E eu ainda tava no cursinho, né, que eu ganhei bolsa, tava online as aulas. E eu lembro que eu maratonava as monitorias dos professores. Eu tava em todas as monitorias de física, de química, de biologia, tirando dúvidas. Eu fazia várias questões abertas por semana, encaminhava as dúvidas pra eles. Eu não via mais teoria, eu não via mais videoaula, eu resolvia questões. Isso no finalzinho de 2020, né? Aí eu tive o vestibular, né? Eu tive o vestibular da UFO no finalzinho de 2020. Foi quando eu vi que o método Sniper de questões da Suzane foi
o meu salvador. Eu passei para a segunda fase do vestibular, né? O vestibular, ele tem a primeira fase de questões fechadas e a segunda fase de questões abertas. E eu passei para a segunda fase, algo que nunca tinha acontecido. E eu vi que eu tava no caminho certo. Então, né, assisti essa entrevista da Suzane com a aluna dela, que conseguiu passar na USP. Seguindo as dicas dela, foi, assim, o que abriu meus olhos. E nesse período eu tava passando por uma fase muito difícil na minha família. Meus pais estavam se separando. Não tava muito fácil estudar em casa. Eu tava tendo muitas crises de ansiedade. Então juntou tudo, né? A insatisfação por não passar mais uma vez, as dificuldades da família. E eu falo que eu fui muito forte nesse período. E eu tive tantos outros problemas também que eu acabei tendo que sair de casa, vim pra casa do meu namorado pra estudar melhor, pra sair dos problemas da minha família, os problemas de separação. Então, assim, minha vida mudou tudo. E e eu falo que se eu não tivesse seguido o método da Suzane nessa época, largado de ver teoria e focar nos exercícios, eu não teria passado. O meu entorno tava uma bagunça na minha vida, tava de cabeça pra baixo. E seguir, focar realmente no que importava naquele momento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Após o vestibular, né, vendo a minha evolução, eu decidi fazer o curso de Sniper de Questões da Suzane, né? E eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida o curso, que viu o tanto que aquilo tava mudando a minha mentalidade, a minha forma de estudar, e o quanto faltava pouquinho pra eu passar no vestibular. Aí eu fui pra segunda fase, né, da UF, não consegui passar por poucos, tinham 5 vagas e eu fiquei na posição 30, se eu não me engano, mas eu sabia que eu tava no caminho certo. Aí eu estudei pro Enem, né, o Enem foi em janeiro de 2021. Eu lembro que eu estudava só por questões, depois que eu conheci o Sniper, né, eu maratonei os vídeos da Suzane, né, de como estudar humanas, como estudar exatas, maratonei, fiz até o que ela pedia pra gente nivelar o nosso conhecimento, fazer simular as 3 últimas provas, né, do vestibular, pra gente ver como que tava a nossa porcentagem de erros, de acerto, pra ver onde a gente tinha que focar, onde a gente tinha que deixar um pouquinho de lado nessa reta final. Então, assim, eu maratonei tudo que eu pude no Sniper. E aí eu fui pro meu Enem. Eu lembro que eu fui muito confiante, né, porque eu já tinha passado pra segunda fase do vestibular da UF, então eu tava nas nuvens, eu falava assim, eu sou capaz, eu tava sempre com esse alto astral, eu sou capaz, eu vou conseguir. Aí eu fiz o Enem e fiquei um mês, né, ou 2, sem estudar, assim, descansando mesmo, esperando o resultado. Mas assim, com aquele medinho, né? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Será que foi suficiente o que eu fiz? E nesse período também eu passei por um momento muito difícil, eu perdi uma pessoa muito querida da minha família, inclusive a pessoa que mais queria me ver passar na faculdade, que mais acreditava no meu potencial. E, assim, foi um choque. Mas ainda esperando o resultado, eu ainda tava esperando pelo melhor resultado que eu pudesse ter na minha vida. E foi quando, em 16 de abril, o resultado do Enem saiu, eu fui aprovada na chamada regular, em 5º lugar, em Medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E eu falo que, assim, foi uma mudança tão rápida que eu nem vi o tempo passar. Eu vi o vídeo da Suzane em setembro de 2020. Em janeiro de 2021, eu era outra pessoa. Eu tava muito mais próximo de passar na faculdade, como nunca. Pra vocês terem ideia, no meu último Enem, antes de aplicar o método Sniper, eu tinha tirado 732 de média geral, 720, 732, por aí. E no ano que eu passei, eu fui pra 784 pontos de média geral. Então, assim, saltou, era o que eu precisava, foi a quantia necessária pra eu ser aprovada. Nesse resultado, eu não tenho nem palavras pra descrever minha gratidão pela Suzane, pelas dicas que eu tive no Sniper. Hoje a minha vida é outra, hoje eu tô na faculdade dos meus sonhos, fazendo o curso que eu sempre quis. E até a minha confiança é outra, sabe? Ver que tem diversas formas de estudar, diversas formas de aprender e se encontrar em alguma forma te dá muita confiança, até na faculdade, né? Hoje eu faço faculdade, eu trabalho também junto com a faculdade, dou aulas por fora, né, de redação, para pessoas que querem, né, prestar um vestibular. Então, assim, a minha confiança é outra. A minha forma de enxergar os estudos é outra após o Sniper de questões. Então, Suzane, muito obrigada por tudo. Um beijo e espero que mais pessoas conheçam seu método e possam alcançar grandes resultados, assim como eu alcancei.